Quem ficou tomando conta das crianças? Parece aquela história do cinema. O emprego mais bem pago na minha terra era porteiro de cinema. Porque todo dia tinha filme e todo dia onça comia um. Então aqui só pode ser tubarão que come, mas a cidade inteira está aqui, eu estou edificado e honrado com a presença de vocês. Eu sempre tenho muito medo de... não consigo mudar esse comportamento. Eu fico achando que não vem ninguém me ouvir. Eu digo, que o pessoal vai sair de casa, meu Deus do céu, para poder ver? Eu vou chegar lá, não vai ter ninguém. E aí eu chego e tem essa quantidade de pessoas interessadas. O que me dá uma grande alegria, a alegria maior, é saber o seguinte, que quem está aqui não veio cantar, nem dançar, nem passar filme, nem desenhar, nem brincar. Veio para conversar sobre uma coisa que interessa a vocês, que é o futuro desse país. Quer dizer, isso enche a gente de esperança. Antes de começar a falar, primeiro, muito obrigado, Cláudio. Eu tenho que agradecer ao Cláudio as palavras dele, esse exagero. Eu fico muito feliz que uma pessoa da envergadura do Cláudio tenha esse reconhecimento pelo trabalho que eu venho fazendo. Não é evidente que eu sei que a dimensão desse trabalho é pequena, quer dizer, mas como eu sempre falo para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Eu não posso parar de falar sobre isso num país onde tudo ainda está por ser feito. Essa coisa de falar que o Brasil é o país do futuro, agora, finalmente, felizmente, falava-se mais isso no meu tempo de jovem. Mas nós somos um milagre. Um milagre. Aliás, um milagre estranho, porque há um tempo atrás eu assisti uma comédia. Peraí. Eu vi no táxi do Vale do Filho. 1, 2, 3, 4 pessoas, comigo 5. Nós conversamos um pouquinho, mas os 5 falaram no celular de lá até aqui. Foi impressionante, como é que eu primeiro vi esse negócio antes, né? Primeiro dar assunto, fazer que nem os meninos do Enem, encher de linguiça de ouro do texto. Sabe por que eles fizeram isso? Porque, como eles são capazes de pensar e de raciocinar, eles não podem passar de uma frase sobre o assunto que é surpreendente. Como é que eu vou encher 25 linhas para falar sobre o que eu desejo para o futuro, por exemplo? Né? Então ele fala, eu desejo uma vida boa, uma família serrana, e gosto muito de comer pipoca, não sei o que, minha mãe faz pipoca, dá uma receita de pipoca, mas ele sabe, ele decorou o miolo, porque ele acha que o cara que vai corrigir o texto só vai ler o começo. Por isso que eles inventaram essa coisa de falar receita de bolo, o hino do Palmeiras. Mas a gente tem que compreender que está ao nosso alcance evitar que nossos filhos tenham esse vexame no futuro. Não é só para não dar vexame, não, para melhorar esse país. Mas o que eu queria falar antes, esqueci de contar a anedota, tem que contar uma piada antes. Antes de vir para poder falar com vocês, eu li um livrinho chamado How to Do a Good Speech, quer dizer, como fazer uma boa palestra. E lá diz, você começa por um ro-hum. Um ro-hum é porque as pessoas todas riam, você ganhar elas aí, depois aí você tem mais liberdade de falar, porque elas ficaram a seu favor. E o meu ro-hum é o seguinte, é verdade isso. Uma vez, em 1950, quais vão ser os maiores improbabilidades do século, desse final de século? Aí o cara disse assim, Ronald Reagan ser presidente dos Estados Unidos. Todo mundo, é mesmo, imagina esse ator, canastrão, né? Ser presidente dos Estados Unidos.
Qual é a outra coisa possível? Assim. Papa ser argentino. Não, esse eu estou exagerando. Bom, né? Agora o Papa está falando muito em caminho, né? Primeiro, você já sabe, pode preparar que ele vai trocar Castel Gandolfo por Búzios. Vai tirar o repouso do Papa, vai ser em Búzios, que eu acho muito pertinente. Estou doido para ver ele de calção. Aqui no saco de fora. Não, o Papa de calção no saco de fora. Ia ser fantástico, né? Mas ele agora, ele está falando caminho disso, caminho daquilo. Vai trocar a música da lista por Caminito. Caminito, fica bonito, né? Aliás, os hinos da igreja vão melhorar muito com esse papo. Imagina você cantar tanto na hora da missa, né? Gente, mas não dá para parar de fazer piada com o argentino, né? Conseguiram achar um argentino humilde. Milagre, foi o primeiro milagre do novo papado, é a humildade do Papa. Bom, vocês riram bastante, agora eu vou falar sério. Já o ruim eu já fiz. Bom, eu estou aqui, porque o Cláudio já falou. O que eu estou interessado em fazer, já que me deram esse espaço que a vida me deu, é ver se eu convenço. O Cláudio hoje falou uma palavra que eu nunca sei como falar. Eu quero falar administrador, poder público, não sei o quê. Não, os gestores desse país. Gostei dos gestores, claro. Aos gestores desse país, a importância fundamental da leitura na questão da educação brasileira. O problema do Brasil não é a educação, o problema do Brasil é a leitura. Porque você não consegue educar um povo que não sabe ler. Como é que você vai levar a educação para um povo que não tem o código da leitura? É uma coisa muito engraçada. Você separa uma coisa: o homem só é um homem inteiro. O homem é um ser humano. Aliás, então, assim, desculpa fazer uma brincadeira com você. É o seguinte: pelo amor de Deus, não fala para todos e para todas. É pior do que o coração. É muito ruim. Porque todos, é o mundo todo, é toda a gente, é gato, é bicho, todos vocês que estão aqui, não tem todos e todas. Se o PT inventou, e o Cláudio, né, eu fico morrendo de medo de fazer assim depois. Todos e todas. Eu falei isso para Dilma, pelo amor de Deus, todos e todas, não, pelo amor de Deus. Eu fui para Dilma para Bulgária, naquela viagem que ela fez, aí eu tive a chance. Eu estava chegando, nós pegamos um avião aqui, tinha 46 pessoas a bordo do avião da Dilma. Nós chegamos em Natal, paramos em Natal, naquele avião Tucano, o avião brasileiro estava estacionado lá, e nós saímos andando pelo aeroporto de madrugada, lá na frente. E eu conheci a Graça Forster, que é a presidente da Petrobras, que a Dilma chama de Gracinha. E a mulher mais feia do Brasil. E aí, mas ela é uma gracinha de pessoa. Ela veio falar comigo e disse: você não vai acreditar. Eu sou de Caratinga. Caratinga é uma cidade espantosa onde eu nasci. Caratinga é pior do que Cachoeiro de Tepemirim. Todo mundo nasceu em Caratinga. O Ricardo nasceu em Caratinga. O Aguinaldo Timóteo nasceu em Caratinga. Eu nasci em Caratinga. E a nossa força nasceu em Caratinga. Tem mais 3 de Caratinga. Nós estamos no mundo inteiro. É uma coisa impressionante. O primeiro brasileiro que botou o pé na calota polar era o chamado Rodrigo Abdala, piloto de helicóptero que levou a primeira missão brasileira na Antártica. Ele saiu, abriu a porta para o pessoal sair. Quer dizer, quem botou o pé primeiro foi o cara de Caratinga. Nesse mesmo dia, um amigo meu me manda um cartão postal
de uma lojinha, um carrinho de flores, que vendia flores numa praça na cidade chamada Tromsø. Tromsø é a cidade mais ao norte do mundo. E o verão tem 5 dias, a primavera 10. Então, na primavera todo mundo compra flores em Tromsø. E tem uma lojinha que chamava Loja Caratinga. Isso no mesmo mês. Eu nem que tenho que encontrar vocês aqui de Caratinga, não é vantagem nenhuma, mas é um prazer. Mas a história é interessante. Eu fiz 80 anos esse ano. Eu falei que eu fiz 80 anos. Ninguém falou. Antigamente, quando eu falava a idade, todo mundo falava, não parece, agora ninguém fala. Primeira coisa terrível dos 80 anos é isso. E tem uma outra coisa horrível dos 80 anos. No Brasil, somente 10% dos brasileiros que fazem 80 chegam aos 90. Então eu acabo de adentrar a chamada década da morte. Cada dia que eu vou fazer 90. Não dá. Ninguém apoia, não faz mais seguro. Eu casei agora há 10 anos. A minha segunda mulher. Casei com a segunda mulher porque eu fiquei viúvo. Eu tinha 43 anos de casado, 7 de levado. Faltavam uns meses para fazer 50 anos. A Vilma morreu e a gente casa 2 anos depois. É impressionante. Você casou, 43 anos casado, como é que você vai ver? Você não sabe onde é que está a sua cunhaca, não sabe onde é que está. Hoje foi uma dificuldade para eu almoçar aqui, porque o negócio de fazer o prato. Tive um fazendo um prato 43, outra faz a 10, hoje eu tive que fazer sozinho. Eu fiz tudo errado, bem que você queria me ajudar, né? Mas enfim, eu esqueci que eu estava falando, né? Ai meu Deus do céu. Não, se justifica essa coisa de. Porque a coisa mais terrível, outra coisa terrível dos 80 anos, é exatamente isso. Eu disse com o telefone, a pessoa atende e fala, eu queria falar com quem mesmo? Esquece o nome. Esquece o nome. Aí eu esqueci que eu estava falando, nem seria lembrar. Vou falar sobre leitura. Voltemos à leitura. É o seguinte, vocês têm uma explicação, uma prova da importância da leitura. Você vê o seguinte, no ano zero da era cristã, o ser humano se movia no lombo dos animais, do elefante, puxado por cachorro, por cavalo, por boi e tudo mais. Ele não podia, o Marco Polo, muito tempo depois disso, ele não poderia ir da Europa para a China, ele foi a pé, porque não tinha como ia não ser assim. Então, 1500 anos depois, o homem continuava se movendo no mundo da mesma maneira, por barco, empurrado pelo vento, e no chão, puxado por um animal. Em 1500, o Gutenberg inventou um negócio chamado tipo móvel. Eu agora vou explicar para vocês, para provar que Ziraldo também é cultura, por que ele inventou o tipo móvel e não inventou a imprensa. A gente fica ensinando as coisas. Santos Dumont inventou o avião. Pelo amor de Deus, quem inventou o avião foram os alemães. Ele inventou um jeito de voar. Entendeu? Voar mais pesado que o ar. Subiu 60 centímetros assim no campo de mar. Mas fez isso sem ser impulsionado por uma catapulta, como os irmãos Wright nos Estados Unidos. Ele saiu do chão por conta própria. Agora, a partir daí, 6 anos depois, já tinha avião, 12, 6,
12 anos depois, já tinha avião bombardeando o mundo. Alemão e americano e inglês. Quer dizer, os seus do mundo. Então a gente tem que ter cuidado de falar que o Gutenberg inventou a imprensa. Tipo móvel é o seguinte: você já imprimia gravuras, já imprimia folhetos, já imprimia livro, passando a mão folha por folha. Quer dizer, um livro, até acabar um livro, ou completar um livro, era tão rápido imprimir quanto desenhar à mão. Então ele inventou um tipo móvel. Você pega um carimbinho de cada letra, monta numa chapa, amarra com barbante, passa a tinta e imprime a página inteira do livro. Isso vocês chamaram de imprensa. Mas a partir daí, o livro pôde estar ao alcance de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo teve. Os livros antes eram todos feitos com minuras, com desenhos, uma página impressa, uma maior dificuldade, uma a uma, dependendo do cara desenhar tudo, desenhar a página. E aí o livro só os frades dos conventos tinham acesso à informação. Aí o livro caiu na rua, em 1400 e poucos, 90 e poucos. E aí, eu sabia exatamente a data, mas eu esqueci. Então, em 500 anos, o homem já estivera organizado em Estado há mais de 10 mil anos. Os sumerianos já tinham reis, já tinham organização de Estado. Até chegar na era cristã, já tinha 8 mil anos de civilização organizada. E aí, 1500 anos, o homem continuava andando a pé. Com o livro na mão de todo mundo, em 500 anos o homem chegou na Lua. Não é que ele tenha pegado o carrinho e saído andando de carro. Ele chegou na Lua em 500 anos. Olha a velocidade com que a humanidade evoluiu por causa do livro ao alcance de todos. Nós, no Brasil, tivemos a infelicidade de ser colonizado sem a Bíblia na mão. Nossos colonizadores não vieram com o livro na mão quando conquistaram o Brasil, vieram com o machado e com a picareta. Então nós somos uma nação de iletrados. O livro não faz parte da história do Brasil. Desde o momento que o livro apareceu na Europa, o livro faz parte da história de cada país europeu. Os europeus, como os americanos, não ensinam para engenheiro a ser engenheiro. Ensinam para engenheiro a ser um cidadão, a ser um ser humano, a ser uma pessoa bem informada. Porque o engenheiro que estuda na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, ele lê Shakespeare, ele lê Milton, ele discute literatura, ele assiste aulas de literatura, porque só a história, só a convivência com o livro é que prepara você, transforma você num ser humano completo. Então, está dizendo, o homem fica pronto quando ele tem os 5 sentidos. Ele tem audição, olfato, estação, tato e visão. Isso é um mundo perfeito. Mas se ele é analfabeto, ele vai arrumar emprego. Não adianta ter os 5 sentidos. Ele vai ser sempre um subpessoal, não sei quem joga futebol bem para o mundo. Aí vai ser ótimo. Mas nem todo mundo sabe jogar futebol. Então ele tem que saber ler e escrever para poder competir no mercado. Outro dia eu estava numa escola aqui do Rio de Janeiro. A escola me mostrava como ela tinha evoluído no ensino. Aí vieram as crianças e dançaram. Vieram as crianças e fizeram teatro. Vieram danças e bateram tambor. Vieram as crianças e fizeram teatro. Aí quando acabou, isso nós estamos fazendo para a inclusão das crianças na escola. Eu falei, mas porra, não tem ninguém que tenha falado comigo, eu não vi ninguém falar aqui dentro. A escola não foi feita para ensinar você a dançar, não. Também. Mas ela foi ensinar você a ler, escrever e contar. É isso que a gente tem que ensinar para as crianças da gente. Ler, escrever e contar. Porque aí ele fica pronto. Ele vai arrumar emprego. Porque esses meninos dessas escolas só salvou o cerejo e o laranjinha, aqueles dois crioulinhos. Os outros estão tudo sem emprego. Todo mundo quer trabalhar na Globo. Só aprendeu a ler, aprendeu a dançar, pular, não sei o que, fazer teatro, morro, aquele negócio todo, para trabalhar na Globo. A Globo não dá para poder empregar todo mundo.
Entendeu? Eu quero, agora bota ele lendo, escrevendo e contando, que ele arranja emprego. Ou se não arranja emprego, passa para a universidade, faz essa vergonha das provas dele. Então, eu estava reclamando que vocês são meio ruins de palma, parece maneiros. Cantar o nacional não bateu palma. Se ele falar aqui, não bateu palma. Só o prefeito, só falar uma coisa do prefeito, ele bateu uma palminha. Parece Minas Gerais, é assim, quando o pessoal bate mais palma do que eles, bate. Entendeu? Então tem que dar. Eu puxei as palmas. Ele estava sentado aí. Agora, então, deixa eu voltar ao assunto. Então é o seguinte, a gente só fica pronto quando sabe ler e escrever. O ser humano só fica pronto, só é um ser hábil quando ele sabe ler, escrever e contar. Não adianta ele ter os 5 sentidos. Não sei que joga futebol. É verdade? Mas aí, você não ensina. Ler e escrever você ensina. A gostar de ler também você ensina. Como é que eu faço para meu filho gostar de ler? Você lê? Não, então meu filho esquece, meu filho não vai gostar de ler nunca. Se você não gosta de ler, você deve gostar de ler. Professora que não sabe ler e não gosta de ler, não pode saber menina gostar de ler. Agora, 90% das professoras brasileiras tem 30 e tantos anos que minha vida é andar por esse país de escola em escola. Não tem um estado que eu não conheça 10 cidades dele. Não tem um que eu não conheça 10 escolas. Eu sou convidado por escola particular, aí dou um jeito na escola pública. 95% das pessoas brasileiras nunca leram um livro. Nossa, 95%? Não, vocês estão achando que vocês estão aqui? Vocês são exceção, Mário. Vocês são exceção. Nunca leram. Cheguei em Manaus e perguntei: você já leu algum livro para criança? Ela falou: não tenho tempo. Agora não tem tempo, pô. Você é professora? Sou, mas sabe. Mas você leu algum? Ela falou: não, isso eu li. Como é que aquela menina nas tranças, que joga as tranças, sempre joga as tranças? Ela tinha lido a Rapunzel. Mas é uma coisa impressionante. Então é o seguinte, a escola fica falando dessa coisa de inclusão. Mas é igual aquela história do Garrincha: não prepara a professora para botar a inclusão na sala. Então, coitada, ela está lá com os 30 meninos, bota o menino assim, ensinaram para ela como é que vai fazer. Sabe quem realiza a inclusão? São as crianças. Eu tenho visto muito mais criança que sabe alfabeto mudo do que mudo que aprendeu a escrever. Palavra de honra. No meu programa meu na rádio, meu programa meu na TVE, foi 2 meninas. Aí uma conversando com a outra, e eu dando entrevista, eu falei: qual das duas que é a muda? Essa. E essa aí, é a amiguinha dela. A amiguinha aprendeu, então a inclusão quem está fazendo é as crianças. Então é o seguinte, a gente tem que esse negócio de inclusão, tirem isso da minha fala. Isso aí não é problema não. O problema é ler e escrever. Ler, escrever e contar. A escola brasileira, isso eu não consigo entender. Por que acabaram com o ditado na escola? Por que acabaram com o ditado se é uma forma de você avaliar se a criança já aprendeu a escrever a palavra? Não tem ditado na escola brasileira pública. Não tem. E outra coisa, agora não precisa mais, tem computador. Mas há muitos anos que ninguém canta a tabuada na escola. Sabe por que se cantava a tabuada? Porque cantando você grava. Não é uma invenção boba. Então toda a reforma do ensino que fizeram no Brasil foi para melhorar o ensino. Primeiro, o ensino no século XIX era científico, da maneira que eles colaram. 4 anos formativos, o exame de admissão, 4 anos ginasiais, ou seja, 4 anos para poder você preparar a criança para receber o ensino organizado. Porque ela não pode aprender o ensino organizado sem dominar o código. Como é que ela vai escrever? Como é que ela vai guardar? Como é que ela vai perguntar? Então não adianta você ensinar nada
que adianta você ensinar gramática, análise lexilógica para criança de 5 anos? Que criança de 10 anos pode conceber um objeto que ele não pode pegar? O que é objeto direto? Até hoje eu não sei o que é objeto direto. O advérbio modifica até o próprio advérbio. O que eu fiz com essa informação que eu nunca entendi? Eu não fiz nada com essa informação. O sujeito da oração para mim era o canalha que rezava. Porque sujeito é mau caráter, seu sujeito. Da oração é o Zé Padeiro, o cara de Xerém Caratinga que comeu a própria cunhada. E ele perguntava todo domingo. Esse é o sujeito da oração. Então é o seguinte, uma vez, é muito perigoso eu contar essa história do Zé Madeira, uma vez eu estava fazendo um professor, eu contei essa história, e a neta do Zé Madeira estava na cidade mais estranha do mundo. Mas não seu avô, não, é outro Zé Madeira. Você sabe a história de outros 500, né? Todo mundo sabe a história de como é que nasceu outros 500, mas isso é outros 500. Então, para terminar a minha informação científica aqui, eu vou contar a história dos outros 500. O sujeito foi encaminhando para a igreja, falou: quando é que você vai, Zé? Aí eu vou deixar aqui, vou viajar, tem um dinheiro que eu juntei, vou deixar esse cruzeiro do padre guardar meu amigo, só uma pessoa confiável para esse lado, meu padre, eu vou deixar lá na igreja para ele. E quando é que você vai, Zé? Eu estou aqui com 500 reais, a igreja levar para o padre guardar para mim. Aí falou toda, entrou na igreja com uns 500 e voltou. Eu tive lá, deixei 500 reais pro pai, tá, para tomar conta e tal. Aí, uns 3 ou 4 meses depois, ele volta e diz: "Seu padre, no meio da missa, seu padre, cadê aqueles 500 cruzeiros que eu deixei do senhor guardar para mim?" O padre disse: "Você está maluco, senhor? Você tirou dinheiro, 500 cruzeiros para mim? Você está parece doido? Ô, seu padre, a igreja toda sabe, todo mundo viu, tal. Trazer o dinheiro para o senhor aqui, senhor?" "Não, eu não guardei 500 dinheiro." Aí tinha um sujeito rico da cidade benemérita, ficou com muita pena do padre, falou: não, presta atenção, não foi ao padre que você deu os 500, foi para mim." "Ah, senhor, esse aí são outros 500. Eu sei todas vocês. Como é que nasceu 100 milhões de irmãos, por exemplo?